noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente. Vamos deixando os nossos problemas lá fora, deixando nossas preocupações, nossos anseios, nossas dúvidas, para que possamos nos entregar totalmente nesse ambiente, que foi preparado desde as primeiras horas da manhã, pelos trabalhadores espirituais, tirando todas as vibrações negativas, todas as influências negativas que aqui pudessem estar, para que possamos estar aqui agora serenos, tranquilos, envoltos de luz, envoltos de paz. E conectados ao nosso mentor espiritual, aquele nosso amigo querido que nos conhece desde antes do nosso nascimento. Nós os abraçamos fortemente e pedimos que sempre estejam do nosso lado, que possam sempre nos orientar, nos intuir, nos acalentar, para que possamos seguir a nossa jornada nesta terra abençoada, nesse mundo de provas e expiações. E dessa forma, juntos do nosso amigo espiritual, agradecemos ao nosso Pai por todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecemos por ter um lar onde podemos chegar depois de um dia de trabalho, descansar o nosso corpo, um leito confortável, onde podemos descansar, onde podemos recarregar as nossas energias, pela mesa farta que encontramos em nossa casa, pela nossa família que veio junto de nós para somar esforços à nossa evolução espiritual, que vieram junto de nós para podermos dirimir todas as imperfeições, todos os desafetos e desta forma aumentar ainda mais a nossa família espiritual. Agradecemos pelo nosso trabalho, seja ele qual for, de qual natureza for, onde podemos servir o nosso próximo, buscar formas de evolução, onde usamos a nossa dedicação, a nossa criatividade para transformar aqueles que estão próximos de nós em um mundo melhor, um mundo mais fácil, um mundo mais justo. Agradecemos pela natureza que nos presenteia diariamente com o ar que respiramos, o sol que nos aquece, a chuva que molha a terra e leva embora todas as impurezas espirituais que rodeiam. Agradecemos a flora, agradecemos a fauna, principalmente dos nossos bichinhos tão queridos que vivem junto de nós e que dessa forma somos seus anjos tutelares nessa existência. Agradecemos nossos amigos que vieram junto de nós para nos dar as mãos, para nos ajudar a caminhar nesse mundo que ainda é imperfeito, mas que com as nossas forças, nossas mãos trabalhando e operando, poderemos mudá-lo, poderemos transformar. Agradecemos a essa doutrina bendita que nos ensina a fé raciocinada, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a misericórdia, o amor sem limites. E desta forma, conectados ao maior, conectados à espiritualidade que aqui se encontramos nossa Mãe, Maria de Nazaré, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de paz, de amor. Ela nos acalenta, nos deixa serenos, tranquilos. Damos as mãos à nossa Mãe, subimos um pouco mais, encontramos o seu Filho Jesus, o maior exemplo de abnegação, de amor, que já esteve entre nós.
da sua mão e subimos um pouco mais, onde encontramos o nosso Pai, o nosso Criador, que nos criou simples e ignorantes, para que, através de todas as existências, voltássemos a Ele novamente. E estamos no caminho certo. Estamos caminhando cada dia mais, e cada dia mais perto do nosso Pai. E assim, conectados todos nós aqui, nesse ambiente de luz, encarnados e desencarnados, dizemos em uma só voz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa, e a cada 2 meses, 1 mês e meio, por aí, a gente volta, né? Cada vez com um tema novo. E esse tema que a gente vai ver hoje, né, é um tema muito legal, né? Porque a gente gosta, né, de falar sobre isso, né? Desde criança, a gente gostava de falar no anjo da guarda, né? Tanto que as primeiras orações que uma criança, né, aprende é a oração do anjo da guarda. E os pais, desde pequenininhos, os pais falam: olha, vamos rezar o anjo da guarda, seu anjinho tá aí, né? Todo mundo teve essa experiência. E essa crença, né, ela vai evoluindo o conceito. E hoje nós aprendemos que esse anjo da guarda é algo bem mais complexo, né? No livro dos Espíritos tem tudo aqui sobre isso, tá? Tem um capítulo certinho aqui que vai nos ensinar. Bom, vivemos num mundo, né, de provas e expiações, a gente sempre diz isso. E hoje, mais ou menos, uns 7, 8 bilhões de almas estão encarnadas. Somos nós, né? Existe uma quantidade, umas 3 vezes maior que esse número de encarnados, que está no plano espiritual. Então, aproximadamente uns 30 bilhões de espíritos estão no plano espiritual da Terra, em suas diversas camadas, desde lá de baixo, do abismo, trevas, umbral e as esferas mais altas, né? Então, nós temos um contingente muito grande de espíritos que precisa trabalhar, vamos dizer assim. Se nós hoje agradecemos pelo trabalho que nós temos, aquele que desencarna e que vai viver no plano espiritual, ele também precisa trabalhar, ele também precisa fazer algo pelo seu irmão. Então, antes de vir encarnar, né, todos nós temos um mapa reencarnatório, nós temos aqueles espíritos que são necessários para a nossa evolução, então, familiares, alguns desafetos que vêm junto de nós para que a gente possa aprimorar esse relacionamento, espíritos muito queridos. Todo mundo já percebeu que existe essa diversidade de espíritos ao nosso redor. Existem aqueles que são praticamente assim, muito conectados a nós, e outros que são mais difíceis de lidar. Então, para todos esses, nós precisamos saber como vamos agir, né? E antes de reencarnar, nesse momento que estamos fazendo o nosso mapa reencarnatório, alguns de nós têm a lucidez espiritual para participar dessa programação, outros vêm, né, de uma forma, não digo assim forçada, mas um pouco participam, ou quase nada participam dessa preparação. Então vem até muitas vezes a revelia. E todos nós, é importante que a gente sempre frise isso, por mais difícil que esteja a vida, por mais difícil que esteja uma situação que nós estejamos passando, por mais que muitas vezes nos sintamos sozinhos na vida, né? Nós temos a certeza de que nós temos uma equipe espiritual que olha por nós. Então, esses espíritos, eles desde antes do nosso nascimento já estão convocados a participar de forma mais ligada àqueles espíritos que estão renascendo.
Então, todos nós tivemos isso. O que faz manter esse espírito protetor junto de nós? A nossa vibração. Então, uma vez eu ouvi que assim, nós vibramos muito fortemente no decorrer de um dia, por exemplo. Então, acordamos bem, acontece alguma chateação, a vibração cai, aí melhoramos, subimos e fica nessa oscilação constante. Então, o espírito que está nos acompanhando, muitas vezes, é afastado, dependendo da oscilação que nós emitimos, dessa vibração energética que nós emitimos. Então, todos nós necessitamos, todos os que estão encarnados, necessitamos de um anjo protetor, de um espírito guia, um mentor espiritual, seja lá o nome que a gente for dar. Mas muitas vezes nós afastamos. E esses espíritos protetores, eles são voltados para o bem, são voltados para a nossa evolução. E nem todos nesse planeta estão voltados para o bem. Então, com certeza, o plano reencarnatório era para aquele espírito recuperar o tempo perdido de outras existências. Então, vieram com espíritos junto dele para que fosse protegido, só que ele afastou. Então, a nossa conexão com o nosso espírito depende da nossa vibração. Todos tiveram esse direito de vir com espíritos protetores. Muitos afastaram. Quantos de nós, antes de dormir, quantos de nós, né? Eu incluo nisso. Agradecemos a proteção que nós recebemos diariamente. E vocês já pensaram que numa família de 3, 4 pessoas, nós temos não um espírito protetor, nós temos 3, 4 espíritos protetores que protegem aquela família, aquele núcleo familiar. E vocês imaginam que quando nós começamos a desenvolver um projeto para o bem das pessoas, um projeto de evolução, de progresso, seja econômico, seja pedagógico, seja religioso e assim por diante, aquele projeto, ele recebe a proteção de diversos espíritos protetores, não somente o meu, mas de todos aqueles que estão envolvidos. Então formam-se grupos de espíritos protetores. Esses espíritos protetores não são simplesmente espíritos de luz. Se nós formos nos atentar nas camadas espirituais da Terra, nós temos até aqueles dirigentes do planeta, os espíritos ditosos, felizes, aqueles que já alcançaram uma vibração maior e uma evolução maior. Então, aqueles que estão nos tutelando, eles estão com a vibração voltada para nós. Existem aqueles que protegem o país, existem aqueles que protegem o Estado e assim por diante. Então, são seres altamente evoluídos? Não, são seres mais evoluídos que nós. Por quê? Porque eles não estão mais na matéria. Então, eles conseguem ver um pouquinho além da parede que nós não estamos vendo. Nós não sabemos o que tem atrás da parede. Esses espíritos já sabem. E eles têm a missão de nos tutelar. Então, eles são mais evoluídos que nós, eles conhecem coisas além do que nós sabemos, mas ainda estão trabalhando também. Então, eles recebem esse trabalho de nos tutelar para evoluir. Então, eles querem fazer o melhor que eles podem. Quantas vezes não damos atenção àquelas vozes, àqueles sinais, àquelas coincidências, àqueles sonhos que nós temos, que são formas desse nosso mentor espiritual se conectar a nós. Eu tenho uma experiência de bastante tempo atrás. Eu estava dirigindo, e acho que vocês já ouviram isso que eu sempre comento. E estava dirigindo e de repente eu senti assim, sabe quando vem uma pressão assim na cabeça? Aí eu fui procurar saber, foi uma pessoa que tinha uma mediunidade, e conversando com ela ali, falou assim, olha, naquele momento você conseguiu receber a manifestação do seu mentor espiritual que disse, você está sendo protegido. Não sei o que poderia acontecer depois daquilo, eu estava dirigindo, não sei. Mas fiquei muito feliz em saber que a gente realmente não está sozinho e que muitos de nós temos essa conexão. Eu nunca senti mais nada fora disso. Então eu guardo como para sempre isso daí. Mas é uma forma da gente saber que eles estão do nosso lado. Além desses mentores, que trabalham junto de nós, esses espíritos, que nos guiam, que nos orientam, que nos inspiram,
que aliás nós não somos o único trabalho deles, porque mentores espirituais eles podem trabalhar em diversas frentes, eles não ficam o tempo todo com a gente. Então, se eles vão vendo que a coisa está caminhando, eles também vão assumindo novos trabalhos e ficando junto de nós, quando for necessário. Espíritos protetores trabalham mais efetivamente com crianças. Essa primeira infância, ninguém tem dúvida por quê, né? Todo mundo imagina o porquê que eles trabalham mais ostensivamente. E além desses nossos amigos espirituais que estão ali sempre do nosso lado, existem familiares que já desencarnaram. Então, muitos desses familiares, eles, ao desencarnar, eles ainda estão muito ligados à parentela, àqueles que ficaram. Então, eles também pedem para que a espiritualidade acima dele dê oportunidade para ele hospitalar. Então, é extremamente gratificante saber que nós temos uma equipe espiritual trabalhando em nosso favor. Uma coisa que eu costumo também sempre repetir aqui, eu tenho um filho, né? E assim, mãe reza para filho, né? Normalmente a gente reza, né? Pedindo proteção, pedindo que a gente sempre possa dar sempre os melhores conselhos, as melhores orientações, que eles cresçam de maneira que sejam pessoas boas, que sejam pessoas dignas e assim por diante. E eu, toda vez que eu me lembro, porque não é sempre que eu me lembro também, eu peço àqueles protetores do meu filho também que me ajudem. Eu peço àquela mãe que numa existência anterior foi mãe dele, do meu filho. Eu não sou a única mãe dele. Ele, como espírito que vem caminhando por meio de jornadas e experiências diversas, ele também possui uma mãe que, se não tiver encarnada, ela também está torcendo para que eu desenvolva um trabalho da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que esta mãe me ajuda, assim como aqueles espíritos ligados a ele, ligados a mim e ligados a esse grupo familiar em que eu me encontro. Então, definitivamente, nós não estamos sozinhos. Estamos o tempo todo sendo protegidos. Existe aquela historinha também, que eu acho que vocês já ouviram, de uma moça que ela desceu do ônibus, ela chegou tarde do trabalho, do estudo, não sei, qualquer coisa que vocês possam imaginar, mas ela estava passando na rua da casa dela e ela viu pessoas estranhas, homens estranhos, assim, no final da rua. E ela começou a rezar: olha, me proteja, não sei o que eu vou enfrentar, não tem como voltar para trás e eu vou seguir em frente. Né? Passou pelos malandros, vamos dizer assim, não sei, né, como a gente pode chamar, e passou tudo bem, né? No dia seguinte foi encontrada, né, uma moça que tinha sido violentada e morta e assim por diante, e esses criminosos foram pegos, e eram esses rapazes que estavam lá, e foi perguntado, né, se foi a única pessoa que tinha passado ali que eles tinham atacado. Eles falaram que não, que antes dessa moça que foi atacada, tinha passado uma moça antes dela. Só que ela estava acompanhada por 2 homens bem fortes. Ou seja, 2 anjos se manifestaram ao lado dessa moça para protegê-la. Né? Aí a gente pensa assim, né? Por que não aconteceu isso com a outra também, né? Tudo é mérito, tudo é merecimento, todo mundo tem sua hora. Todo mundo que pede será ofertado, né? Tudo que a gente pede em oração nos será dado. Então, a fé de uma salva outra. Então, quantas vezes, né, a gente está passando por uma situação difícil e às vezes a gente, o que a gente tem que fazer é rezar, pedir força, pedir proteção. Num momento como esse, essa moça pediu proteção. E esses bandidos não viram ela sozinha, viram ela acompanhada de 2 homens bem fortes. E o que fez com que eles não a atacassem. Na verdade, ela estava sozinha no plano material. Então, a gente não pode desistir de pedir para esse nosso mentor para que esteja conosco o tempo todo, para que ele esteja junto de nós todas as vezes em que for necessário. Porque ele quer isso, só que muitas vezes nós não gostamos.
É legal, né? Aqui, por exemplo, aqui a gente tem na casa a Escola de Aprendizes do Evangelho. São 3 anos, né, de estudo, e muitos aqui já fizeram, muitos, né, farão futuramente. E uma das etapas, né, dessa escola que a gente tem aqui é esse contato com esse nosso mentor, quando recebemos uma mensagem desse nosso mentor. Então, a emoção que a gente sente, né, de ter uma psicografia ali escrita por ele, né, daquela presença que nós sentimos tanto, né, durante todo o momento que estamos aqui na casa, porque eles se alegram em ver que nós estamos progredindo, que nós estamos buscando a evolução. Então, esse anjo protetor, ele está o tempo todo aguardando que nós o chamemos. E quantas vezes nós nem lembramos que ele existe? Não apenas, então, somente aquele anjo da guarda que a gente aprendeu na Igreja Católica, com os nossos pais, aquela figura, né, de um anjinho que está ali o tempo todo para nos proteger, mas como espíritos que estão buscando evolução o tempo todo. E a nos ajudar faz com que eles evoluam mais rápido. Então, eles querem. Então, não falam para a gente que quando a gente tem um propósito bom, siga em frente. Porque vão ter espíritos nos ajudando. O universo vai conspirar quando nós temos uma boa proposta, um bom propósito para a nossa vida, para todos aqueles que fazem parte da nossa jornada. Nós nunca estaremos sozinhos. Assim como na hora do desencarne, nós também estaremos junto desses espíritos protetores. Tem uma trilogia de um livro, né, espírita, que eu gosto bastante, que é Herdeiros do Novo Mundo, Despedindo-se da Terra, Herdeiros do Novo Mundo, e o outro eu não lembro qual que é o terceiro livro. E tem uma parte que eu acho bem interessante. É uma mulher, né, que estava vivendo ali a vida dela, com defeitos, com qualidades, mas ela tinha um bom coração, então esse lado pesava mais. Que nós todos aqui, ninguém é perfeito, então todos nós temos as arestas para poder corrigir. E ela tinha merecimento para passar por uma prova e se recuperar dessa prova. Então, ela iria passar nessa existência por um câncer de mama. Então, ela tinha toda uma necessidade kármica disso, né? Só que ela também tinha merecimento nessa existência de estar passando por essa prova e conseguir buscar a cura disso e evoluir como espírito. Então, ela no momento do sono, né, de estar dormindo na sua casa, ela começa a sonhar com uma pessoa que na verdade era o mentor dela. E esse mentor ela reconhece porque quando estamos no desdobramento do sono, nós nos lembramos daqueles que estão lá no plano espiritual. Aqui a gente esquece, mas quando a gente está no desdobramento do sono, a gente se lembra. E ela ficou feliz em revê-lo e ele falou: olha, você vai passar por uma situação que é complicada. Explicou tudo o que ia acontecer. Mostrou o porquê que ela estava passando por aquele processo na vida dela. E ainda, né, o que é mais interessante, ele contou o seguinte, que a partir do momento que a doença se manifesta, qualquer doença, é porque estamos começando a cura. A partir do momento que a gente sabe, aqui no plano da matéria, que estamos com alguma doença, o nosso perispírito está se curando. Então ele contou para ela: você estava doente até agora. Ao descobrir que você está com essa doença, você vai começar o seu processo de cura espiritual. Deixou isso muito claro para ela. Ela ficou um pouco preocupada, tudo isso em desdobramento. Mas ele tranquilizou e falou: você vai passar por essa e vai dar tudo certo. Ela acordou no dia seguinte com uma impressão assim, impressionada, né, do sonho que ela tinha tido, não conseguia lembrar de tudo, que nós não conseguimos mesmo. E foi. Passou 2 dias, ela estava passando na frente de uma farmácia e se deteve num cartaz que tinha dentro da farmácia, que hoje não tem mais, mas se vocês se lembrarem, né, antigamente tinha uns cartazes que faziam esse tipo de propaganda, que era do alto toque. E olha que legal, né, estamos no mês, né, do Outubro Rosa, que é exatamente sobre isso. Então acho que tem tudo a ver o que eu estou falando. Nada é por acaso nessa vida. Talvez seja o meu mentor espiritual que esteja mandando eu falar isso, né? E aí ela chegou para o farmacêutico porque a mulher estava, né, com
o seio descoberto, né? E ela achou isso, né, uma coisa estranha, né? Algumas décadas atrás. E ela chegou para o farmacêutico e falou: o que é isso? O que é esse cartaz? Né? Ele falou: é um exame que toda mulher pode fazer, que é o autotoque, se detectar alguma anormalidade, que tenha que procurar, né, um médico para poder fazer um tratamento, uma coisa simples. E ela ficou super impressionada com isso, passou uns dias e ela, por meio do autotoque, detectou que tinha algo anormal, procurou médicos e fez o tratamento. E aí no livro até mostra que ela passou a frequentar a casa espírita, né? Sempre tem uma mensagem por trás disso. Né? Então foi o mentor espiritual dela, por meio de um sonho, que deu a orientação que ela precisava para passar por aquele processo. E com isso, né, buscar a evolução dela, com isso ser bem sucedida, né, nesse resgate kármico que ela tinha. Ela tinha algo, né, que ela tinha, em outras existências, ela tinha usado de maneira incorreta os seus dons, as suas potencialidades e assim por diante. Ela criou um karma com relação a isso. Então, ela errou em outras existências, coisa que todos nós, né, já erramos, continuamos errando, só que agora nós temos mais consciência. Nós buscamos cada vez mais pensar. Nós, se antigamente matávamos, hoje a gente só duela mentalmente com aquele que nos magoa. Né? Então, hoje existem formas mais amenas, né, de praticarmos aquele mal que nós já praticamos, mas todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós somos herdeiros hoje de algo que já fomos no passado. Então, quem está aqui para nos ajudar? O nosso mentor espiritual. Ele pode nos sussurrar durante o sonho, ele pode dar ideias. Então, quando que nós estamos mais conectados com o nosso mentor espiritual? Quando novas ideias surgem, quando coincidências começam a acontecer, quando coisas que fogem um pouquinho da realidade, o que acontece? Para que a gente se acorde. Então, às vezes acontecem coincidências, fala, nossa, que coisa, né? Aconteceu isso aqui. Por quê? Porque tem algo nos fazendo observar melhor o nosso entorno, para que nós possamos tomar atitudes mais corretas, mais pensadas, que o nosso livre-arbítrio seja voltado exclusivamente para a nossa evolução, para que nós possamos fazer o bem, que se estamos fazendo o bem, nós estamos sendo amparados. Então, um terrorista lá, né, do que a gente está acompanhando agora, o que está acontecendo no nosso planeta, que a gente tem que mandar luz e oração o tempo todo para lá. Essas pessoas que praticam o mal, elas não possuem um anjo da guarda orientando ali, porque ele já afastou. Essas pessoas reencarnaram com o propósito de acertar. Ninguém vem para cá com o intuito de errar. Ninguém. Não existe isso. Nunca li isso no livro, nunca vi nada a respeito disso. Ninguém vem para errar. Todos nós viemos para acertar. Só que nós vamos repetindo erros do passado. Acho que dá tempo de eu contar, tem aquela historinha do Chico, que também a gente sempre fala aqui, que a criança, ela já tinha vários problemas físicos, né? E não enxergava, não via, não falava, né? E um dia essa mãe dessa criança procura o Chico e fala assim, eu não sei mais o que eu faço, Chico. Os médicos estão dizendo que meu filho vai ter que amputar a perna, ele já tem um monte de problema, eu não sei o que eu faço. E aí Emmanuel, né, que era o espírito protetor do Chico, fala para ele, do ladinho aqui do ouvido dele, este espírito, há 10 existências, já buscou o suicídio. Só que ele propôs nessa vinda, nessa 11ª vez, que ele não ia cometer o suicídio de novo. Então, a espiritualidade fez com que um outro problema físico acontecesse, para que essa criança, o que ela já estava, a intenção dela era o suicídio constante, ela não conseguia vencer isso, tinha um precipício do lado da casa, essa criança estava pensando em se jogar. Então, se ela tivesse um problema físico, ela não iria mais cometer o suicídio. Então, a espiritualidade fez com que a situação se tornasse
impraticável para o suicídio e ele vencesse essa existência. Então, ao terminar essa existência sem o suicídio, ele estaria evoluindo. Então, muitas vezes, Deus escreve certo por linhas certas, nós que não sabemos quais são as linhas. Então, qual era o propósito dele? O propósito dele era vencer essa existência até o fim. Então, é preciso que espíritos protetores tomem alguma atitude. Se nós tivermos condição de nós mesmos decidirmos o nosso futuro sempre da melhor maneira, agindo sempre de forma correta, o nosso mentor espiritual, além de estar do nosso lado, vai ter menos trabalho e vai atrair mais espíritos positivos do nosso lado. Chico falava que tem aproximadamente, eu acho uma conta bem doida, né? Vamos dizer assim, mas uns 70 espíritos que nos rodeiam. Então, quais espíritos nós queremos que nos rodeiam? Espíritos evoluídos, espíritos que têm bom propósito. E somente por meio das nossas atitudes no dia a dia, nós vamos atrair esses espíritos. Que sejam espíritos que nos ajudem, que facilitem a nossa vida, que nos protejam. Eu tenho uma irmã que ela, quando a gente faz aniversário, ou quando ela deseja votos, ela fala assim, te desejo proteção. Normalmente a gente fala, felicidades, isso aqui, ela fala proteção. Então ela está se conectando com o nosso mentor espiritual para que ele nos proteja o tempo todo. Eu acho tão interessante porque toda vez que ela fala isso me dá uma coisa assim, né? Precisamos de proteção o tempo todo. Por isso que quando a gente sai, a gente pede, sai de casa, a gente pede, e quando a gente volta, a gente agradece. Porque a gente não imagina os perigos que nós tivemos nessa saída que nós tivemos. Então, pedimos proteção e no retornar agradecemos a proteção que tivemos. Porque com certeza muitos tiveram trabalho para nós continuarmos aqui, trabalhando, vivendo a nossa existência da melhor maneira possível, servindo ao próximo, gerando, cada vez mais um mundo melhor, um mundo de regeneração, para esse mundo que ainda está cansado, que ainda está vivendo brutalidades. Por isso que é importante que nós trouxemos delicadeza para esse mundo. E somente com o nosso mentor espiritual nos ajudando, nos amparando, é que nós vamos nos fortalecer com isso. Bom, vamos então fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso mentor espiritual, principalmente no dia de hoje, que eu tenho certeza que ele está aqui junto de nós, feliz em ver que nós estamos buscando a nossa evolução, estamos buscando a nossa melhora, nossa reforma íntima, e que ele possa, assim como nós, nos alegrar, se alegrar com todas essas maravilhas que nós podemos desfrutar nesse mundo, e acima de tudo, pelo bem que nós possamos fazer a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que assim seja, e graças a Deus.